alça pelo sangue de Jesus. Seu amor é imenso para nos salvar, operando Ele, quem impedirá? Seu amor é imenso para nos salvar, operando Ele, quem impedirá? Por gentileza, quando a irmã Vanderlei chega aqui, eu queria lembrar os irmãos, viu, todos os homens aqui, sábado que vem, 7 horas, é lá na minha casa, tá? Quero todo mundo lá, por favor, e falar por Ventura, não é por Ventura, não. Por favor, me confirmem as suas presenças através do WhatsApp, porque eu preciso comprar as coisas e a gente não tem dinheiro sobrando, né? Então a gente vai comprar conforme a presença de cada um. Confirma lá no WhatsApp, por gentileza. Nosso Deus é soberano, Ele reina na fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina na fundação do mundo. Senhor meu Deus, Jesus, aqui estamos na Tua presença, Pai. Senhor, eu me esvazio de mim, porque se o Senhor não falar com essa igreja, Pai, tudo aquilo que eu disser será em vão. Quebranta cada coração, que os corações sejam férteis, Pai, não ao que eu falar, mas a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar com a igreja lá em Filipenses, capítulo 2. A minha versão vai estar com certeza um pouco, eu até trouxe 2 Bíblias, um pouquinho diferente da de vocês, mas eu particularmente, é uma versão que eu gosto muito, é essa versão que eu vou ler, que é da Bíblia Viva. Eu gosto também da NVI, porque ela traz um entendimento mais amplo daquilo que a gente está lendo. Amém, irmãos? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Fazer igual para vocês lá, a gente vai melhorando a idade, meu óculos é para longe. Ele perto, tira o óculos. Tem que fazer 2 óculos. Ele falou, né, pastor? Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Lembrando que a versão que eu estou lendo vai estar diferente com certeza da maioria. Qualquer coisa vocês prestem atenção no que eu vou ler. Se vocês estiverem meio confusos aí, como vai estar escrito assim, aí, na Bíblia de vocês. Versículo 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando nos outros como sendo melhores que vocês mesmos. Não pensem unicamente nos seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquele que foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora sendo Deus,
não exigiu nem apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até morte, morte de cruz. O 9. Contudo foi por causa disso que Deus o exaltou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu fiquei na minha casa meditando em algumas palavras, louvado seja Deus por isso, por eu ter mais de uma para meditar. E eu até conversei com uma amiga minha, que alguns conhecem aqui, ela chama Clarice. Falei: Clarice, é sábado amanhã e eu não sei o que eu vou pregar. Eu não sei, eu medito numa coisa, eu falo, não é essa. Eu medito em outra coisa, eu falo, não é essa. Aí eu fui limpar quem me vê geralmente limpando o prédio ali é a irmã Luciana, que tá louvando a Deus com as crianças aqui. Aí eu limpando o prédio, na hora que eu estava indo embora, eu estava quase chegando em casa, veio no meu coração, falando da humildade de Jesus, a humildade do Senhor. Eu falei: Jesus, meditei sobre a humildade do Senhor, que eu tinha meditado lá em João 13, nos evangelhos, onde que fala de Jesus lavando os pés dos discípulos, é só em João 13. Em Mateus, Marcos e Lucas não está escrito. Aí eu tinha meditado e falei: não é isso. Aí eu abri um devocional que eu faço todo dia, estava a leitura dessa palavra. Falei: é essa. Aí fui meditar nessa palavra. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio como Deus. Ele era, é e continua sendo Deus. Mas em nenhum livro da Bíblia, em nenhuma pregação que qualquer uma que ouviu, Jesus nunca usou aquilo que ele tinha como benefício próprio. A chegada do nosso pastor. Ele nunca utilizou de benefício próprio, de falar. Quando Jesus estava no deserto e o inimigo o atacou, ele usou o quê? A palavra de Deus. Está escrito. Ele tinha toda a autoridade. Ele podia falar: sai daqui. Mas ele nunca usou nada em benefício, o próprio, em benefício dele. E eu fiquei imaginando, Jesus se esvaziou, veio como homem nessa terra, para sentir o que nós sentimos. Ele passou por todas as dificuldades, por todas as tentações, mas não pecou em nenhuma. Eu falei: Jesus, que lindo! Irmãos, a Bíblia, porque eu vou lendo e eu vou entrando na Bíblia, eu vou imaginando o amor de Jesus. E foi louvado aqui a Deus, quão grande amor. Pastor Iel, tem certeza? Manda quem pode, obedece quem fez. E o amor incondicional do nosso Jesus. Falei: meu Deus, que amor é esse? Porque quando você entra na palavra de Deus, você vai ler, eu começo a imaginar a cena, eu começo a entrar na palavra, eu me coloco lá naquele lugar. Falei: que amor é esse? Aí hoje foi louvado a Deus aqui com um grande amor, amor de Deus, que vai a todo mundo e atinge a mim. Eu li com meus olhos
olhos fechados, e lembrando da palavra e degustando, porque primeiramente a palavra fala com a gente. Às vezes a gente vem aqui e traz uma palavra, alguém fala assim, não, que palavra dura, irmãos, ela corta, primeiro a gente que está ali degustando. E eu falei, Jesus, que amor é esse? Que amor! O Senhor se esvaziou e veio e mostrou a humildade. Aí meu pensamento foi lá em João 13, quando Jesus ali chegou e os discípulos ali discutiam quem era o maior, quem era o melhor, quem ia ficar à direita, quem que eu vou fazer. E Jesus não tinha servo. Naquela época era costume quando chegava, eu lendo alguns estudos, era um tempo muito seco e eles andavam de sandália. Não tinha hoje em dia, quando eu mudei para o Xangri-Lá, tinha nada asfaltado aqui, era uma poeira só. Às vezes eu tinha um sapato para sair ou no serviço. Mas naquela época eu não tinha sapato, era sandália. Os pés ali todos empoeirados. Chegava-se em algum lugar, o servo ia lavar os pés. Irmãos, eu tenho 53 anos. Não sei aqui quem foi de roça ou vivenciou isso. Eu ficava até incomodada com a minha avó. Não sei se a irmã Eunice vivenciou isso. Pastor Ariel, apesar de ser um homem novo, a irmã Eunice também ser uma mulher nova. Eu também sou nova. Mas eu vivenciei, eu ficava incomodada. A gente tomava banho mais cedo. Antes de dormir, minha avó já vinha, que falava com a gamela, né, que seria a bacia. E com o jarro, e falava, tem que lavar o pé. Falei, vó, mas já tomei banho, mas tem que lavar o pé. Lembra disso, irmã Eunice? Vivenciou isso, irmã Eunice? Pastor Ariel não era? Tinha esse costume. Falava, não, mas você sujou o pé, eu ficava olhando meu pé. Falava, mas tem que lavar o pé. E às vezes minha avó, né? Eu conheci só a minha avó, por parte da minha mãe, e ela ia lavar o meu pé. Eu ficava criança, 7, 8 anos, não precisa não, avó, não precisa sim. E ela usava, não tinha toalha, era um paninho branco de saco, que ela alvejava na maior dificuldade, jogava aqui, lavava o pé daquela meninada, né, porque era muito menino, muito neto, ia lavando o pé de todo mundo, depois punha todo mundo para dormir. Era minha avó. Mas assim, não pensava nisso com o sentido de, a dificuldade é podia ter falado com eles, lá pé aí, menino. Agora Jesus. Voltando para Jesus, no capítulo 13. Jesus, eu acredito que ele olhava, ele demonstrava expressão, mas ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que ia chegar lá, não ia encontrar ninguém, nenhum servo para lavar os pés dele, nem dos discípulos. Ele já sabia que os discípulos iam começar a discutir quem que é o maior, é eu, fulano, é ciclano, quem que é o melhor, quem que Jesus vai escolher, quem que vai ficar do lado de cá, quem vai ficar do lado de lá. Enquanto isso, a Bíblia diz que Jesus tirou a capa, ele puxou a manga, amarrou, pegou uma bacia, essa Bíblia fala que estava, é porque estava lá perto, tinha esse costume lá na época, e foi lavar os pés de Jesus, dos discípulos. Jesus lavando os pés. Teve um lá, eu acho que quando eu sou meio ousada, eu falava também, Jesus, derrama essa água na minha cabeça aqui, me lava por inteira. Lava só o pé não, me lava tudo, Senhor, porque o negócio aqui tá ruim. Desde a cabeça até a ponta do pé. Mas Jesus ali mostrou, falou, presta atenção falando com eles no que eu estou fazendo. É um sentido de humildade, de quebrantamento. Se levantar a mão aqui não, os homens vão gostar. Quem já lavou? Você levantar a mão, né, irmãos? Quem já lavou os pés do marido? Meu marido às vezes fica assim, ô Leto, um tempão que você não leva o meu pé. Ai, Jesus. Teve um dia que eu estava com raiva dele. Eu lembrei de uma pregação, eu estava com raiva. Vontade, eu falei, ele vai chegar e vai ver. Eu fiquei imaginando. Aí eu lembrei da pregação, meu irmão, sabe se estivesse com raiva do seu marido? Prepara uma água morna, põe alguma coisa na água e vai lavar os pés dele. Eu falei, não. Irmão, e aquilo foi amaciando meu coração. Quando ele chegou, meu coração já estava quebrantado. Eu sentei no chão. Aí vim com a bacia, e ele que foi? Eu falei, vou lavar os seus pés. E fui lavando os pés dele, acariciando. Ele falou, o negócio aqui tá bom. Eu já fiz isso algumas vezes. Tenho feito isso agora com mais frequência com o meu pai. Que eu creio que todos sabem aqui que a gente está cuidando do meu pai, né? Eu e da minha irmã. Às vezes eu sou falha, eu estou sempre justificando a minha ausência aqui, devido ao meu pai estar na minha casa. Deus tem feito um milagre grandioso, mas o cuidado. E meu pai está
falou assim, não, Leinha, galera, eu falou, pai, vem cá me cobrir. Oi, gente, não tá. Vem aqui me cobrir, mas eu não tô conseguindo cobrir, não, pai. Então, mas se me cobrir, não é melhor. Irmão, agora, o servir, porque eu estava meditando hoje, já tive em alguns restaurantes, já fiz algumas viagens, creio aqui que muitos já fizeram. Quando você paga para servir, você está pagando para servir. E eu estava lembrando um dia que eu fui na casa de uma amiga minha, ela me pergunta assim, Léa, o que você quer comer? Eu falo assim, se não for jiló, pode me dar qualquer coisa. Ela, não te perguntei isso. O que você quer que eu faça para você comer? Gente, eu sou do fogão, quem me conhece sabe quem é do fogão lá em casa é meu. Mas você já imaginou você chegar na casa de alguém? Nem, mas que delícia! Irmã, o que você deseja comer? Pastor, o que o senhor deseja comer? Não é? Você vai lá na minha casa, eu já fui outro. Eu falo assim, o que o senhor deseja comer? Me dá um cardápio aí, pastor Carlos, que eu vou passar para o meu. Imagina, irmãos, de servir. Às vezes a comida já está pronta, mas a pessoa sabe e pergunta. Quem tem o prazer de servir, de se colocar menor. E a Bíblia diz, faz igual Jesus. Eu estava vindo para cá e para quem me vê pregando, sabe que eu fico contando as experiências de eu caminhando nas ruas. E na hora que eu estava passando na rua acima de casa, tinha dois meninos, um aparentando mais ou menos 14 anos e o outro aparentando 7 anos. E os dois de bicicleta. E eu acredito que a mãe ou a avó estava lá tomando conta deles. Aí esse falou assim, nós falou assim, deixa a moça passar. Tem uns que falam, deixa a senhora passar. Ela falou, a moça vai ficar muito devagarzinho. Aí falou, deixa a moça passar para vocês não acontecer nenhum acidente. Aí eu falava assim, eu vou dar uma largada. E eu atenta, caminhando é atenta, né? O de 13 anos, com uma bicicleta maior, só as pedaladas dele, eu não ia ultrapassar o de 7 anos, que estava numa bicicleta pequenininha. Aí na hora que alguém gritou, acho que falou assim, pronto, largou! Aí eu vi, eu até fiquei assim perto do meio-fio, aí o menorzinho passou e o maior pedalando devagar. Aí o menorzinho falou assim, ganhei! Aí na hora que eu olhei, o maior estava voltando, ele deu uma risadinha, tipo assim, fechei, né? Eu falei, gente, que lindo isso! Não que a gente não deve ensinar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, que eles vão perder. Mas eu achei tão bonita aquela atitude do outro, não sei se é irmão, se é primo, porque ele em 3 pedaladas ele passava o menino. Ele estava numa bicicleta grande, o outro quase numa bicicleta de rodinha, porque era um menino pequenininho. Aí o outro todo feliz que ele ganhou. Eu falei, o que é você se colocar menor, não é? Eu já brinquei com os meus sobrinhos, às vezes, que eu sabia ali como que era a estratégia. Hoje em dia, não. Minha sobrinha é muito esperta e ela é competitiva. Mas antes eu coisava ela, tia, ganhei. Às vezes eu deixava ela perder. Mas aquela coisa, eu queria ter maionese, nem maionese. Com os filhos, eu não tenho filho, mas com criança, aí você diminui. Agora, irmãos, olha quem que ensinou isso para nós. Jesus. E às vezes eu orei essa semana, eu consagrei minha vida essa semana e falei, Jesus, me esvazia do meu eu, do meu ego. A gente é falho, a gente é tanto para olhar para o outro e falar, olha lá, não tem ninguém aqui que chama Felisbina, olha lá, Felisbina, é assim, é assado, eu não sei o que lá. Aí quando Jesus fala, olha para você, e você? Cheia de imperfeições. Ai, se não fosse esse amor tão grande, enorme de Jesus, incondicional por nós, que se esvaziou de si mesmo e veio e nos abraçou. As pessoas na Bíblia ficavam sem entender como Jesus ali foi socorrer e deu ouvidos a uma prostituta. Como Jesus atendeu aquele centurião, que homem humilde, né? Que homem simples. Que ele falou, Senhor, eu não sou digno de ir até você, até o Senhor. E as pessoas não entendiam quando Jesus ia na casa de um fariseu. Jesus, ele veio para todos. E a palavra diz que ele se doou até morte de cruz. Hoje de manhã o pastor Carlos falava que uma das palavras mais impactantes